num cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos, tenho um tesouro bendito que vale mais que 1 milhão. São páginas iluminadas onde a doutrina começou. Com ele ela surgiu no mundo e o mundo se modificou. É a pura filosofia, ciência e religião, que estudo, leio e releio nas horas de meditação. É o livro dos Espíritos, com ele um novo sol brilhou nos horizontes do planeta, a nova era iniciou. É o livro dos Espíritos, mostrando por que estou na Terra, de onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro que me espera. É o livro dos Espíritos, mostrando por que estou na Terra, de onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro que me espera. De onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro que me espera. Num cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos. Boa tarde a todos. Vamos então agora fechar os nossos olhos, procurar elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Vamos deixando do lado de fora desta casa as nossas preocupações, os nossos problemas, procurando nos deixar envolver pela paz desse ambiente, preparado desde as primeiras horas deste dia para nos receber. Vamos acalmando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e assim, envolvidos na paz do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez nesta tarde de sábado, que possamos absorver os ensinamentos que hoje serão ministrados durante a palestra, que possamos também, elevando o nosso pensamento ao nosso Criador, levar conosco esses ensinamentos para que possamos melhorar cada dia um pouquinho mais por nós mesmos e por aqueles que estão ao nosso redor. Vamos então pedir à Mãe Maria Santíssima que nos abençoe nos trabalhos dessa tarde. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Como a Fátima nos colocou, o tema do Evangelho é a fé, e nós vamos falar um pouquinho do mês espírita, Ficou muito fácil, viu? Porque falar do livro hoje é falar de fé. Fácil falar, difícil conquistar, mas então vai dar para a gente desenvolver bem, não vamos ter que apertar tanto o livro dos Espíritos, não. O aniversariante foi agora quinta-feira,
E isso nos faz lembrar de um outro aniversariante ilustre que a gente teve no final de agosto, o Dr. Bezerra de Menezes. Mas por que lembrar de Dr. Bezerra? Porque a missão desses dois estão muito ligadas. Na realidade, o anjo Ismael designou o Dr. Bezerra que viesse à Terra para transportar do velho mundo para as terras brasileiras as obras deste homem. Obras essas que abrangem o cunho científico, filosófico e religioso. Mas hoje o que mais vai nos tocar é o aspecto religioso de suas obras. Porque todas as experiências da religião nasceram, gente, do berço rústico do medo, do temor. Nós temíamos o trovão, nós temíamos os elementos da natureza, nós temíamos aquelas forças que nós não conseguíamos controlar. E por temer e não conseguir controlar, nós começamos a dar nome a essas forças, reverenciá-las como deuses. E passamos a fazer a esses deuses sacrifícios. Então, quando a gente fala de religião, logo a gente pensa numa estrutura organizada por sacerdotes, rituais e sacrifícios. Sacrifício primeiro aos deuses. E esse sacrifício, gente, funcionava exatamente como uma barganha, na esperança de que eles resolvessem os problemas concretos e materiais que nós estávamos vivenciando. Esta foi a religiosidade humana por milênio. Até que veio a primeira grande revelação através de Moisés, ensinando ao povo israelita o monoteísmo. E aí, nós deixamos de fazer sacrifício aos deuses e começamos a fazer sacrifício ao Pai Criador. Nós começamos a colocar na mão do Pai para que Ele resolvesse problemas que nós teríamos que resolver. Então, o monoteísmo, que é essa crença do Deus único, ela fez o assentamento dos ensinamentos do Cristo. Então, depois desse grande legislador Moisés, veio o Espírito mais perfeito que o mundo conheceria, Jesus de Nazaré. E ele trouxe para nós uma proposta de uma religiosidade totalmente espiritual. E nós tivemos dificuldade de entender, de colocá-la em prática. Aí que nós fizemos? Misturamos a proposta de Jesus com aqueles velhos hábitos de religiosidade milenar. E entre esses hábitos, continuamos colocando na mão de Deus responsabilidade pela nossa situação, pelo que estava acontecendo conosco. Aí a gente começou, Ele resolveria os nossos problemas e em troca nós cumpriríamos as práticas rituais exteriores da nossa religião e estaríamos quites. O Haroldo Dutra, quando ele faz uma das palestras dele ao Livro dos Espíritos, ele fala até de uma forma engraçada. Como que na hora de barganhar com Deus a gente fica íntimo com Ele? Então, né, Deus, o senhor viu, né? Esse mês fiz 4 campanhas do quilo. Ajudei lá na assistência social a Fátima. Tinha uma família que estava precisando, eu ajudei. Tomei 10 passes na casa espírita. Visitei 2 hospitais. Então, não dá para o senhor dar um jeitinho de aparecer um dinheirinho extra? A fatura do meu cartão de crédito atrasada, estou pagando juros. Então a gente continua a barganhar com Deus. Nós transformamos, gente, o cristianismo num conjunto de práticas rituais, num conjunto de instituições e hierarquias que repetiam velhas experiências de religiosidade milenar. Lógico que essas experiências, gente, tiveram o seu papel.
Todos nós sabemos que a evolução não dá saltos. Nós precisamos vivenciar aquelas experiências, o temor de não conseguir controlar. Adoramos pedras, depois adoramos elementos da natureza, adoramos os animais, misturamos, né, como aprendemos na mitologia, na história, né, os homens, o ser humano com os animais. Adoramos vários deuses. Tudo isso, gente, teve o seu papel para que a gente conseguisse chegar a essa essência desse Deus único. Não só na religião, mas todas as experiências que nós passamos na nossa vida, gente, são válidas, são importantes, são enriquecedoras. Mas o nosso grande desafio, gente, é lidar de uma forma objetiva e eficaz com a nossa religiosidade. Mas para que serve a religiosidade? O Haroldo ainda brinca, ele fala assim: religiosidade por acaso é um colar para enfeitar o nosso traje? É aquele rótulo que você veste de um homem bonzinho para se apresentar à sociedade, ao mundo? Não, gente. A religiosidade nossa tem que ter como consequência o nosso agir moral, a nossa conduta moral. Tanto é que, se perguntar qual é a melhor religião é exatamente aquela que faz a pessoa adquirir religiosidade. É aquela que faz a pessoa primeiro resistir às suas más tendências, dominá-las e transformar em virtudes. Jesus não tinha religião, Jesus tinha religiosidade. Jesus tinha atitude, conduta moral. Então, Jesus no seu evangelho, gente, trouxe a mensagem mais extraordinária que o mundo conheceria, mas poucos compreenderam. Nós estávamos tão presos ao orgulho, ao egoísmo, ao materialismo, à predominância das paixões da animalidade. Então, muitos não compreenderam a mensagem que o profeta da Galileia trouxe. Por isso ele disse: muito queria vos dizer, mas ainda vós não pode compreender. Mas se me amardes e guardar os mandamentos, eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece. Passam-se os séculos. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito de Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, narra que numa assembleia espiritual, presidida nada mais, nada menos do que pelo misericordioso e augusto coração do Cordeiro, é designado um grande discípulo do Senhor para vir à Terra, com a tarefa de organizar e compilar os ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação. Um método de observação. Assim, no dia 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail via a luz da esfera terrestre na cidade de Lyon. Depois de 18 séculos, estava cumprida a promessa de Jesus, o Consolador prometido. Mas não mais na personificação de um homem, mas nas vozes dos céus, que proclamavam todas as verdades que nós ansiávamos. O codificador Kardec, pseudônimo que ele usa, porque o professor Rivail, ele era discípulo de Pestalozzi, tinha uma inteligência extraordinária, então ele tinha vários livros publicados, principalmente em ciências exatas, matemática, física, biologia. Então, para que não se confundisse as obras espirituais com as obras pedagógicas, ele utiliza Allan Kardec, que foi um nome que
que ele usou em uma de suas reencarnações passadas. Então, o codificador Kardec tem a tarefa de sistematizar e organizar milhares e milhares de mensagens dos espíritos, recebidos por centenas e centenas de médiuns, espalhados em dezenas e dezenas de casas espíritas em países diferentes. Ele teve a tarefa de separar o joio do trigo. Como está na Epístola de João: não confieis em todos os espíritos. Primeiro, verificais aqueles que realmente são de Deus, porque os espíritos não são mais do que as almas daqueles que viveram na terra, e há espíritos que sabem mais. Então, depois da codificação espírita, nós tomamos posse de um conjunto de revelações espirituais que nos colocaram capacitados para um intercâmbio mediúnico, seguro, maduro com a espiritualidade. Através desse intercâmbio mediúnico, o professor Rivail, ele pôde organizar e apresentar didaticamente um conjunto de princípios, esse método de observação que lançaria o nosso espírito, gente, numa nova era de conquista evolutiva. A ciência receberia a luz do sentimento e seria convidada a dar as mãos à bondade. A filosofia seria resgatada daqueles labirintos obscuros e seria convidada a edificar o seu raciocínio numa base segura. E a religião receberia o seu maior convite: edificar um templo interior, para que enfim Deus pudesse ser ouvido e se relacionasse conosco, mas não nas práticas exteriores da religião, se relacionasse conosco na nossa própria intimidade. Foi assim que em 18 de abril de 1857 nascia o Livro dos Espíritos. Nascia esse método de observação, nascia esse projeto pedagógico que representou, gente, o descortinamento para nós de todo o ambiente espiritual. O Livro dos Espíritos é a obra libertadora do espírito humano. Mas entre nós espíritas tem um questionamento. Nós acreditamos que o Espiritismo é o consolador prometido. Qual é a função de um consolador? Consolar. Quem é que precisa de consolo? Quem está sofrendo. Então, o questionamento que nós fazemos entre nós: por que é então que veio primeiro o Livro dos Espíritos? Depois o Livro dos Médiuns. E depois, só de 7 anos, que veio o Evangelho. O Evangelho de Jesus não é o consolo? Naqueles momentos que nós estamos com aquele coração apertado, a gente abre o Evangelho e ainda a gente brinca: nossa, caiu na lição que eu precisava. Não dá aquele bálsamo, aquele alívio, aquela força? Por que é que ele não veio primeiro? Veio depois só de 7 anos. Porque nós estávamos cansados, gente, daquele modelo de religião tradicional e dogmática. Aceitar os textos sagrados sem contestamento. Não tirar esse véu da simbologia que tem esses textos. Acreditava-se como estava ali, não podia ser questionado. Então nós estávamos sofrendo quando veio o Consolador prometido, porque nós não entendíamos o porquê e o para quê da dor, de tanto sofrimento. Vamos pegar aí o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está em todos os evangelhos. É o código moral, gente. Tanto é que se diz, né, que se todos os livros da humanidade perecessem e salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ali está toda a riqueza que nós precisaríamos para aliviar a nossa dor. Mas está lá.
no Sermão da Montanha, textos sagrados, Jesus diz: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, que têm fome, sede de justiça, sofrem perseguição, porque é deles o reino dos céus. Perceberam que a compensação que Jesus nos oferece é para a vida futura? Aí você fala, mas eu tenho que sofrer para ser feliz? Aí os religiosos falam, mas é para ter mérito. Tá bom, mérito. Mas por que um sofre mais que o outro? Por que um nasce na riqueza e o outro na pobreza? Que não se explique o motivo disso. Porque tem certas pessoas, gente, que parece que a sorte está batendo na porta dela todo dia. Tudo dá certo para ela. E o outro, que luta, que batalha, nada dá certo. Quando a gente vê vícios e virtude tão mal distribuídos, tem tantas pessoas virtuosas, gente, que são obrigadas a conviver com pessoas, desculpa, fala maldosas, que prosperam cada dia mais. E as doenças de nascença, aquelas crianças que nem tiveram chance de estar sofrendo a consequência do seu ato, as chamadas fatalidades, como é que se explica? Por que um sofre mais que o outro? Então, esse consolo para a vida futura nos enche de esperança, mas não explicam essas anomalias, essas injustiças que parecem que Deus não é amor. Desmente a justiça de Deus. Era assim que nós nos encontrávamos. É assim que muitos de nós ainda se encontram, sem entender o porquê e o para quê. Então, gente, um consolador, para ele realmente consolar, ele tem que esclarecer. Você tem que entender por que e para que você está passando aquela situação. Então havia necessidade primeiro de nós entendermos. Primeiro tinha que vir o esclarecimento. Porque se o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem naquele momento, ia ser mais uma obra sagrada. Talvez passasse desapercebido, porque não vinha de encontro às explicações que nós precisávamos. Aí você abre esse método de observação, começa a estudar e começa a se explicar as vicissitudes da vida. Esse conjunto de dor, sofrimento, miséria, perdas, são consequências naturais da conduta e do caráter daquele que está sofrendo. E vem também nos explicar que era necessário o quê? Uma mudança de atitude, de comportamento, para você não mais sofrer. Só que muitas vezes nós não conseguimos ou não queremos deixar de fazer aquilo que fazemos. Por quê? Estamos presos ao orgulho, egoísmo, materialidade. Aí morremos. Chegamos lá e descobrimos que não tem céu nem inferno, que não tem um Deus que castiga, que pune, que dá privilégios, não. Tem um Deus justo e fala: filho, você errou. Você não quis mudar sua atitude e comportamento. Eu te dou outra oportunidade, porque quem ama dá oportunidade. Mas como? Com a possibilidade de um novo corpo voltar numa nova vida. Então nós descobrimos a reencarnação. Descobrimos que voltamos e aí as chamadas fatalidades são consequências da nossa conduta, do nosso caráter ligado com o nosso passado. Então você começa a entender o porquê e o para quê. Esclarece. Consola por quê? Você sai da condição de vítima e coitadinho. E te liberta por quê? Porque você vê que está nas suas mãos mudar e acabar com o seu sofrimento. Então esse método de observação, esse conjunto de princípios nos levou a entender quem eu sou. Não sou uma pessoa que tem só essa vida. Me levou a entender que essa aqui não é a minha vida principal, eu pertenço ao mundo espiritual, que aqui é uma escola hospital, aonde estão aprendizes e pacientes do corpo e da alma.
e nos ensinou, sim, compensação da vida futura, mas não nas mãos de Deus para julgar, nas suas mãos. O que você fizer desta vida garante a tua vida futura. Aí você passa a começar a sentir Deus, porque Ele não pune, Ele não castiga. Você começa a senti-lo como um Pai de amor, de justiça, de bondade, porque Ele te dá oportunidades. É por esse motivo que o livro dos Espíritos tinha que vir primeiro, esclarecer, consolar, libertar. E todos nós, gente, desde os maiores, um Divaldo, um Haroldo, Bacelli, todos esses grandes oradores, até esses que estão aqui aprendendo como eu, quando se propõe a falar do livro dos Espíritos, não temos pretensão nenhuma, gente, de passar a riqueza do livro, nem vamos conseguir, mas cada um procura exatamente tocar em pontos que toquem o coração. Por isso que hoje eu quis falar mais dessa parte mesmo da miséria humana, que tanto nos faz sofrer, né? Então o livro dos Espíritos é esse conjunto de riquezas, 1019 perguntas, que se nós abrirmos, gente, e realmente estudar, nós vamos encontrar as explicações para nós, para todas as nossas condutas. Mas aí a espiritualidade falou para Kardec, é pouco. Eles precisam de mais ajuda. Divide o livro dos Espíritos em 4 partes, que são os 4 livros. Vai pegar cada parte dessa e você vai desdobrar, você vai detalhar a explicação. Por isso que nasceram os outros livros. O livro dos médiuns é o livro 2, que vai explicar exatamente essa relação entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Pega o livro 3, onde está as leis morais, e traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Pega o livro 4, Penas e Gozos Futuros, com os relatos de todos aqueles que estiveram aqui, que passaram as mesmas experiências que eles, e transforma no céu e inferno. E para fechar, pega um pouquinho de cada um das 4 partes e fala um pouco da origem, da criação, fala um pouco mais de Deus, dos Espíritos e de toda a criação do Pai. Então, gente, Espiritismo não são só as obras básicas. O Espiritismo é um conjunto de leis universais. Essas leis que estabelecem a relação entre o nosso mundo e o mundo espiritual. As leis que estabelecem a vida, a existência dos espíritos. Então, o livro dos Espíritos, ele funciona como um rascunho pedagógico. Extraordinário rascunho pedagógico. De um estudo silencioso, sério e dedicado que essas leis merecem. As leis universais sempre existiram e vão sempre existir. O mundo espiritual, os espíritos e o nosso relacionamento sempre existiu e sempre vai existir. O que é que faltava para nós? Faltava uma pedagogia, faltava uma educação. Então, quando nós nos aproximamos do livro dos Espíritos e manuseamos, ele está nos convidando a buscar uma educação do nosso olhar. Uma educação do nosso olhar para a vida, para as situações, para os nossos relacionamentos. Então são 162 anos que as vozes dos imortais vêm nos dizer. Falou já para aqueles que já estavam encarnados. Está falando agora para nós, encarnados. Qual é a nossa verdadeira vida? E nos preparando, gente, para a viagem que todos nós vamos fazer. Ou alguém duvida que vai voltar para o mundo espiritual? Uma viagem que todos nós estamos na fila. Só que nessa fila, o nosso lugar tem a hora certa e adequada. Não vamos querer furar a fila. Ah, não vou. Ah, vocês que pensem.
Muitos furam a fila como um suicida consciente. Fazer o quê? Vazio existencial, preso à matéria, orgulho, egoísmo, não entende o porquê e o para quê. Os desafios chegam e eles não conseguem, então, enfrentar. Mas existem, gente, os suicidas inconscientes. Ódio, rancor, mágoa, tristeza, falta de paciência, intolerância, como diz o Chico. Cada crise nossa dessa é um suicidiozinho bem pequenininho, mas que nós estamos cometendo. Então eles vêm nos preparar para essa viagem e que cada um de nós aguarde o seu lugar na fila. Então eles vieram, as vozes dos imortais, nos ensinar, gente, a origem, a natureza e o nosso destino, ser feliz. Vieram nos ensinar a imortalidade, a pluralidade das existências, a comunicação entre ambos os mundos, mas também vieram nos ensinar vida futura, consolo e esperanças nas nossas mãos. Então, gente, o Espiritismo é esse método de observação da vida universal, uma janela para a eternidade. Então, vamos refletir. Estamos vivendo como um ser imortal? Porque Humberto de Campos diz: vocês esqueceram. Vocês estão vivendo como se não acreditassem na imortalidade. Espíritas, vocês não estão vivendo como espíritos imortais. Vocês estão vivendo como se tivesse só essa vida única. Então nós estamos vivendo como um ser imortal? As decisões que eu estou tomando no interior da minha família são decisões de quem vai morrer ou vai viver para sempre? Que maneira que eu estou lidando com os bens materiais? É uma maneira que reflete um ser mortal ou imortal? Como que eu estou lidando com os meus relacionamentos? Como é que eu estou tratando as minhas relações afetivas? Como que é a minha posição dentro da minha profissão? Qual é o meu comportamento dentro do ambiente religioso? Eu estou sabendo lidar com as verdades? Conheças a verdade e a verdade vos libertará. Estou lidando com essas verdades? Como? Como uma pessoa que vai morrer? Como se tivesse só esse corpo? Que tivesse só alguns anos de vida? Ou eu estou lidando com as verdades para um olhar voltado para o infinito e para a eternidade? Eu estou construindo relacionamentos para sempre? Eu estou tendo oportunidades de criar para mim patrimônio que vai me acompanhar pela eternidade? São perguntas que nós temos que fazer e refletir, para que a hora, gente, que os desafios nos visitem, nós não nos encontremos num momento de fraqueza de fé. Porque o Livro dos Espíritos, gente, ele nos leva a construir uma fé raciocinada. Porque a nossa fé, que ela é importante nesses momentos de desafios, ela não pode ser pautada naquilo que eu ouvi falar. Ela tem que ser pautada nos fatos analisados por nós, pela lógica e pela razão. É por isso que Kardec diz: a verdadeira fé, a fé inabalável, é aquela que encara face a face, frente a frente a razão, em todos os tempos da humanidade. Então a nossa fé, gente, ela tem que estar apoiada na razão. A nossa fé tem que ser alicerçada nesses princípios da doutrina. Quanto mais eu entender os princípios da doutrina, mais eu fortaleço a minha fé. Porque Emmanuel diz: conseguir fé é você alcançar a possibilidade de não dizer mais eu creio, e sim eu sei, mas com todos os valores da razão. Então o nosso grande problema, gente, é confundir crença com fé. Quando você crê, quando o desafio chega, você desaba. Porque crer
Você acredita, mas você tem que ver para ter certeza. Como é que você consegue ver, entender o porquê e o para quê daquilo que está passando no mundo de provas e expiações? Aonde o véu do esquecimento das encarnações passadas é necessária para que a gente possa suportar, gente, e passar por resgates muitas vezes dolorosos. Só um exemplo: uma mãe dá vida pelo filho, e se ela está em conflito, um problema seríssimo com esse filho, e não tem o véu do esquecimento, e ela vai lembrar que, como ela disse, eu dou a vida pelo meu filho, mas uma encarnação passada ela tirou a vida do seu filho. Nós ainda não temos, gente, condições emocional para entender muitas das situações. E isso é crença. Agora, a fé, você se entrega, você se coloca totalmente à disposição da providência divina. É mais do que acreditar. Porque quando você tem crença, você só está envolvido e é fácil sair. Quando a situação chega, como diz, quando o bicho pega, você fala, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço passar por isso. Por que Deus está colocando um fardo desse nas minhas costas? Que injustiça! Então, o que é a crença então? Aquela chamada fé cega. E aí, você reclama, você se revolta, você se desespera, como diz, você cai fora. Muitas vezes você fala, eu não preciso passar por isso, eu não tenho que fazer isso. E você simplesmente desiste daquele desafio, daquele aprendizado que você precisava. Agora, a fé, quando chega o grande desafio, você pegou lá nos princípios da doutrina. Eu tenho certeza que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é justiça. Eu hoje sei que não sou vítima, que não sou coitado, que as vicissitudes da vida são consequências da minha conduta. Se não é desta vida, é da vida passada. E tudo aquilo que o Pai coloca no meu caminho é para o meu aprendizado. Então você se entrega na confiança do Pai, muitas vezes sem entender. Sempre foi assim e sempre será. Primeiro você se entrega aos desígnios de Deus. Na hora certa você vai saber. Então ter fé é você ter a certeza que por detrás de todas as circunstâncias da vida, até dos seus desatinos e erros, existe uma inteligência e uma misericórdia dirigindo o seu destino. Existem coisas nessa vida que não podem ser entendidas nesta vida. Existem experiências tão dolorosas que nós passamos, tão carregada de dor, de desespero, de traição, de violência, de injustiça, que nós só vamos poder entender na hora certa. E muitas vezes essa hora é quando nós voltamos ao mundo espiritual. Então existem situações na nossa vida, existem momentos que nós passarmos, gente, que nós temos que renunciar a entender o plano de Deus para nós naquele momento. Aceitar e resignar. Mas resignar não é cruzar os braços, mas é você ver naquela situação qual é o aprendizado que você precisa. Então o livro dos Espíritos, gente, é a voz do teu anjo guardião, é a voz de Jesus, é a voz de Deus. Vozes desses imortais que estão dizendo, nós te amamos. Nós estamos te dando o roteiro seguro para você conseguir a sua fé e chegar ao destino que todos foram criados. Felicidade. Boa tarde a todos. Senhor,
um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna.